era visto como o auge da realização social. Significava respeito, estabilidade, ascensão social. Era sinal de que a vida andou. Durante o ano de 2025, Angola registrou um aumento de pessoas impulsionando A moda do empreendedorismo em Angola. Mentira que ninguém diz, conta, whatever. Elias Tito. o empreendedorismo e com essa febre, a ideia de que trabalhar para alguém, ser assalariado e até mesmo estudar significava atraso. E esse fenômeno é amplificado por todos os angolanos que encontraram o caminho para a felicidade, o empreendedorismo. Não se consegue ser rico sendo funcionário público. Um bancário, por si só com seu salário, não fica rico. Como é que é? Tu não precisas de nenhuma licenciatura para ser empresário, mas vais precisar de uma licenciatura para ser... Acho interessante ele colocar tipo trechos daquilo que sustenta o vídeo ou o que ele vai apresentar. ser empregado de alguém. Trabalho não dá dinheiro. Não. Vais trabalhar que vai dar dinheiro da onde? Vais ter salário, acabou. Não tem trabalho que vai te meter rico, não existe. Eu não faço a faculdade agora. Não faça a faculdade. Ok? Começa a empreender. Começa a fazer negócio. É bonito dito assim, parece tão óbvio, tão fácil. Mas apesar da internet fazer ver isso, de fazer acreditar ou de fazer odiar o trabalho de assalariado, cometerias um grande erro se acreditasses que isso não fosse verdade, principalmente na realidade em que nós vivemos. Para quem não sabe, o empreendedorismo se tornou um produto em Angola, o que significa eles te vendem empreendedorismo como se fosse uma coisa que você não vive, que você não soubesse ou que não faz parte da tua realidade. Como ser um empreendedor, como criar um negócio, como ser rico, como fazer mais de 100 mil kwanzas por mês. Tudo isso se tornou um produto que é dado para ti, como se você não soubesse ou não fizesse. Claramente, existem pessoas que não fazem, mas existe um bom grupo de pessoas que já fazem isso. Mas há algo a se esclarecer aqui. Esse ano, o discurso de ser o teu próprio chefe, fazer dinheiro, ser um empreendedor, cresceu muito, que foi visto como privilégio ou uma coisa de outro mundo, sendo que na nossa realidade isso é comum. Seja bem ou mal, todo mundo vende alguma coisa em Angola, sem escolha, mas por necessidade. Enquanto noutros contextos se fala da corrida dos ratos como um problema do mundo desenvolvido, em Angola a corrida é outra. A corrida dos ratos descreve uma busca incessante por dinheiro, estatuto, através do trabalho assalariado. Eu sempre questionei essa questão da corrida dos ratos. Faz de facto sentido, porque pronto, estamos todos a trabalhar em prol de um só sistema, de uma só máquina, mas imaginemos que todos agora resolveram ser aquela pessoa que não é o rato. Aquela pessoa que é empreendedora. Vamos todos para um outro sistema, que também é a corrida de ratos, que é as pirâmides, as apostas, os aldrabões, cursos e etc, etc. É curioso. Acabamos por fazer sempre parte de alguma máquina. Quando alguém nos vendeu essa ideia de que estamos a fazer parte de uma máquina do sistema, mas vamos para outro sistema. É o marketing, pessoal. Marketing. Muitas vezes sacrificando a vida pessoal. É uma corrida sem fim, estressante e competitiva para alcançar objetivos. E lá está, o que é que se as pessoas todas fossem empreendedoras, quem manteria o sistema, as infraestruturas e tudo que anda por aí? Se todos querem ser empresários. Às vezes temos que aceitar o nosso papel na sociedade, que estamos a contribuir para alguma coisa. Objetivos puramente materiais, mas essa lógica só se aplica plenamente a sociedades onde o emprego formal estrutura a vida dos indivíduos. Em Angola a realidade é diferente. Aqui muitos nunca chegaram sequer a entrar nessa corrida, não porque escolheram sair, mas porque o sistema nunca os deixou entrar. Ainda assim, o conceito ajuda a entender uma coisa muito importante. A ideia de que todo assalariado está automaticamente condenado à mesma realidade é falsa. Primeiro, ela coloca todos os assalariados no mesmo nível. A partir do momento que és assalariado, estás na corrida dos ratos. Segundo, diz que sendo assalariado torna-se impossível ficar rico. Mas em Angola existem diferenças profundas entre quem tem o salário mínimo, quem tem o salário mínimo, quem trabalha em escritórios com rendimentos médios e quem ocupa posições de privilégios em grandes empresas petrolíferas e outras. Todos são assalariados, mas o grau de liberdade, segurança e projeção de futuro. Exato. Isso por acaso é uma particularidade que muitos não exploram. Muitas pessoas não exploram. Que é essa parte do assalariado. És assalariado, mas qual é que é o teu ordenado? Não é tipo só o facto de sermos assalariados que faz-te uma pessoa condicionada. Então e os privilégios que eu tenho? Aquilo que eu vivo.
não é o mesmo. O problema é que as redes sociais ignoram essas nuances, vendem a ideia de que ser assalariado é sempre sinônimo de fracasso e que empreender é sempre sinônimo de sucesso. Em Angola, isso é ainda mais perigoso porque muitos já empreendem sem estrutura, sem proteção, sem capital, sem acesso a crédito e sem margem para errar. Aqui, empreender não é abrir uma startup, é tentar não afundar. Empreender em Angola é pagar os duros. Quantos restaurantes tu vês abre e fecha? Loja abre e fecha. Não é à toa que muita gente quer conseguir um emprego. E muitos aqui falam sem considerar que nem todos os assalariados estão na mesma situação. Podemos considerar que existem 3 tipos de assalariados: assalariados precários, assalariados de escritório e os assalariados privilegiados. Assalariados precários, pessoas que ocupam lugares mais pesados e instáveis com salários baixos, poucas garantias e quase nenhuma exigência de qualificação formal. Vivem no limite e qualquer atraso no salário ou aumento do Estão fodidos. custo de vida já desorganiza tudo. Segundo, assalariados de escritório, trabalhadores de funções administrativas ou técnicas com formação média ou superior têm horários definidos no papel, mas na prática se estendem muito além disso. Ganham um pouco mais do que os assalariados precários, mas não o suficiente para acumular riqueza ou verdadeira segurança. Isso é verdade. Grande verdade. Há empregos que exigem anos de estudo, mas oferecem retorno limitado. Assalariados privilegiados, uma minoria que... Eu tenho que dar props. Eu sei que já dei vários props a esse rapaz aqui, mas esse Elias Tito, do pouco que ele faz, em tão pouco tempo, constrói aqui... Este aqui parece que é familiar, essa cabeça. Muito familiar. Mas ele faz ótimos vídeos, pá. Ótimos vídeos. E quantas visualizações? Deixa eu ver. 12 mil. Merecidos. Devia estar 50 mil, né? Mas... Sim, senhor. Se quiserem ver o vídeo... que ocupa cargos bem Sem a remunerados minha em opinião, vejo na página dele. grandes empresas, bancos, petrolíferas, são posições de alto prestígio social e salários elevados, mas que cobram um preço alto, jornadas longas, pressão constante e pouco espaço para a vida pessoal. Ainda assim, são os únicos para quem o salário pode de fato abrir portas para investimento, estabilidade e liberdade futura. Dá para perceber que essas 3 classes têm um ponto em comum. Todos são assalariados e o trabalho é que os mantém vivos, mas o poder que o salário tem sobre as suas vidas é diferente. Diante disso, o empreendedorismo aparece como solução e é claro que ele responde a muitas dessas frustrações, como te dá autonomia, te ajuda a organizar melhor o tempo, te ajuda a criar o teu próprio negócio, ajuda a transformar uma ideia em realidade. Em Angola, com poucos recursos, muitos conseguem criar pequenos negócios e gerar algum rendimento. E é claro que a internet também abriu portas que não existiam, mas precisamos ser honestos. As redes sociais romantizam o empreendedorismo, mostram sucesso rápido, riqueza, liberdade, felicidade constante. Mas a realidade angolana está muito longe disso. A maioria dos empreendedores aqui em Angola trabalha mais que um assalariado, ganha menos, vive na informalidade, está exposto a riscos enormes. O negócio em Angola não cresce apenas com esforço, enfrenta barreiras e estruturas burocracia, impostos desajustados, instabilidade econômica, falta de financiamento. Eu acredito que a maior parte dessa malta que fica a vender esses cursos, fica a vender isso, vendem fé. Vendem fé. Vendem fé, por exemplo, que vais ter um corpo super sarado, sabendo que se calhar o problema é nutricionismo. É de nutricionismo, exato. Ou nutricionista que precisas. Depois há outros que vendem fé de que consegues ser milionário, mas estás a fazer mal o teu negócio. Quando claramente podias falar com um profissional. É vender fé, meu. A religião é a mesma coisa. Eles é que são os canais diretos para o sucesso, para tornares milionário, para falares com Deus, para... Lá está. Mas isso sou eu que sou cético, que muito sinceramente entro na internet hoje em dia e vejo conteúdo que, se vocês olham para o meu conteúdo e acham irritante e repetitivo, não queiram saber como é que também eu vejo conteúdo daquilo que vocês admiram ou chamam bom conteúdo. Estou eu a olhar para um vídeo, sim, Portugal é um país racista, lá estou eu a fazer. Depois passa um scroll, está ali uma mulher a dizer: os homens hoje em dia são princesos. Depois aparece: queres fazer 5.000 euros em 5 segundos? Eu. Aparece: os empreendedores hoje em dia são fazer mal os negócios. Os imigrantes estão não sei o que. Lá está. A internet em si é irritante e repetitiva.
Não é um conteúdo em específico que é isto, aquilo, aquilo outro. Porque se quisessem de facto o conteúdo pertinente, há ali um setor que diz STEM, que é ciência, tecnologia e não sei das quantas, no TikTok. E aquilo não aparece nenhum tipo de algoritmo que é de porcaria. É tudo só tecnologia, ciência, tudo aquilo que é fundamental a nível das áreas mais exploradas, por assim dizer. E nada tem a ver com quem é que faz mais dinheiro, quem é que o que é que o homem deve fazer, o que é que a mulher deve fazer. Não tem nada. E de certeza absoluta as visualizações que tem são o que são, em comparação com o tipo de conteúdo que é propagado no feed normal. Mas sim, a internet é só pessoas a vender alguma coisa. Empreender não é ter a ideia do século. Não é porque tens uma ideia inovadora que ela vai funcionar. Empreender é, antes de tudo, identificar um problema real e criar algo que resolva esse problema. Se tens uma ideia que não resolve nada, ela não vale nada. É resolver um problema real num mercado que muitas vezes não tem poder de compra. É lidar com a solidão, porque a maioria dos negócios é individual. É resolver problemas todos os dias. Um negócio onde tudo corre bem não existe. Todos enfrentam dificuldades desde fazer o negócio arrancar até manter. É aceitar falhar repetidamente. É trabalhar muito sem garantia. Eu já falei sobre isso. Ainda vamos roubar esta dica também, que eu vejo pessoal que consome o meu conteúdo, rouba e depois vai publicar lá na página deles como se fossem eles o criador daquilo. Mas existe o processo, progresso e sucesso. Processo é quando tentas, falhas, tentas, falhas, tentas, falhas. Progresso é quando falhas e consegues. Falhas, consegues. Falhas, consegues. Falhas, consegues. Mas é tudo parte do processo. Sucesso é quando tens mais momentos de conseguir do que fracassar. Estão a ver? E é isso que normalmente nós temos que entender sobre tudo na vida. Negócio, relações pessoais, tudo. De retorno e é entender que o empreendedor, apesar de parecer independente, depende totalmente dos clientes. Sem clientes não há negócio, sem negócio não há liberdade nenhuma. Apesar de tudo isso, o trabalho assalariado em Angola não deve ser descartado como algo inútil. Porque imagina da seguinte forma, o empreendedor é como se fosse com todo o respeito, né? Mas o empreendedor é um cigano. O empreendedor é um cigano, porque ele vai estar constantemente na rua a procurar pessoas para vender alguma coisa. E é isso é que funciona o empreendedor. Empreendedor de internet. Eu não estou a falar de empreendedores que têm um próprio negócio, restaurantes e por aí fora. Mas o empreendedor é aquele que vende-vos aquelas estatísticas e etc. E dicas de negócio. É um cigano. E já viram, o cigano dificilmente tem uma conta no banco. Estou a fazer agora a comparação das pessoas que trabalham, têm férias, têm subsídio de férias, subsídio de Natal, têm seguro de saúde e por aí fora. Já o empreendedor não. O empreendedor, tudo aquilo que ele faz é do próprio bolso dele, que é do bolso das outras pessoas, né? Mas aquilo que já nós, trabalhadores, temos acomodado nas nossas condições de trabalho, muitas das vezes, quem é empreendedor tem que pagar por seguro de saúde, pagar por muita coisa. Depois, se vai de férias, é do bolso dele, não tem subsídio de férias. Há prós e contras em tudo. Não vale a pena dizer, tu estás na corrida de rato, quando claramente o outro está numa corrida muito superior à minha de rato. Mas é de rato a mesma. Ele continua a oferecer algo fundamental, estabilidade, um rendimento regular, ainda que baixo, permite planeamento. Para quem quer empreender, o salário pode ser um aliado, uma base que permite investir pouco a pouco num projeto próprio, sem se colocar em risco. É exatamente isso. Podes ter margem de lucro muito fraco ou muito fraca, mas tens o teu trabalho que ajuda a sustentar o teu projeto. Agora, se tiveres numa de não tens uma base ou não tens um trabalho que pode ajudar no teu projeto pessoal, estás fodido, amigo. Aí é que entra o desespero e começas a aldrabar as pessoas. É o que a maior parte desses bacanas fazem. Porque dependem única e exclusivamente daquele negócio. Por isso é que eles não podem ter aquela coisa, não, mas vou estar a aldrabar esta pessoa. Não, eu tenho que me alimentar. E tornam-se em abutres mesmo. Vais pedir financiamento, vais pedir o que quer que seja, estou-me a cagar. Eu preciso mesmo que tu compres-me isso, pagues isso, faças aquilo. Além disso, o trabalho assalariado oferece algo... Porque eles vivem
à base disso. Não é ninguém que lhes paga. Pagam, obviamente, o Zé Povinho, né? Mas não tem um patrão que pague. O que muitas vezes é ignorado. Tem vários patronos. Exposição. Muitos de vocês vão nessas conferências, nessas atividades de Não dão absolutamente nada. Não fazem absolutamente nada. Não lhes sai absolutamente nada. networking, não conseguem nada. O trabalho de assalariado oferece exposição, oferece contato. Exato. Com clientes, com muitas outras coisas. É essa romantização do empreendedorismo, o empreendedor, que todos agora têm que ser empreendedores e largar o trabalho porque o trabalho está a fazer parte do sistema. Quando no trabalho tu consegues aprender, por exemplo, muitas das vezes eu aprendi a fazer maçãs de salmão na pastelaria, na padaria portuguesa. Eu aprendi como lidar com clientes no meu local de trabalho. A lidar com pessoas, principalmente de uma certa idade, o que é que elas gostam, o que é que elas coisas. O local de trabalho, muitas das vezes, se fores uma pessoa centrada na tua evolução, na tua consciência, é um ótimo local de aprendizado, de aprendizagem. Sais da escola, ficas a pensar, ok, já acabaram, a faculdade acabou, agora não preciso de aprender absolutamente nada. Não aprendes. Local de trabalho aprendes muita coisa. Trabalhos de verão, quando vais trabalhar, por exemplo, num parque de campismo, sabes lidar com muitas coisas, aprendes também lá. Depois tens contactos. Eu até hoje tenho contactos de pessoas que eu trabalhei e mantenho uma relação espetacular, porque depois eles conseguem arranjar um contacto de uma outra coisa. Isso é networking. Agora, networking forçado é que vamos para uma sala, ninguém conhece nada sobre ninguém, só que existe alguém famoso que vai estar no palco a vender-nos sonho e fé, e nós todos vamos ficar lá que nem otários e otárias, porque gostamos da pessoa e queremos parecer inteligente com umas fotos naquele evento de networking que fomos, e nada saiu dali. O máximo que saiu foram peros. Cada um se perou um ao outro e nada mais. Mas pronto. Com pessoa. Oferece aprendizagem, construção de rede e desenvolvimento de competências. Coisa que nessas atividades de empreendedorismo onde vocês vão para ir fazer networking e essas coisas todas, vocês nunca conseguem sentar lá, ouvem e não conseguem contato com ninguém, não conseguem conversa com ninguém, não conseguem nem se conectar. Porque vão para ver uma pessoa que está no palco. E essa pessoa que está no palco, todos vão fazer fila para poder tirar fotos, todos vão querer ter 5 minutos de conversa, todos vão querer fazer não sei o quê, etc. Se estivermos a falar de um Jordan Peterson, ok, é o que é. Se estivermos a falar de uma pessoa de renome, é o que é. Mas mesmo assim, fomos lá fazer o quê? Aprendemos o quê? Que já não vimos na internet. Qual networking? Com ninguém. No fundo, a escolha entre ser assalariado ou empreendedor não é apenas econômica, é psicológica. É uma questão de personalidade. Nem todos têm perfil para empreender. Empreender exige risco, disciplina, resiliência e responsabilidade. Pô, esse miúdo aqui tem futuro, hein? Eu não sei como é que este miúdo tem quantos seguidores, meu? Deixa eu ver. Este miúdo aqui é uma máquina. Vou-te contar. Tem quantos subscritores? 4.000 só. Mas tem boas visualizações. Eu tenho 7.000 e não tenho o mesmo nível de consistência que ele tem, ou de nível de entrega das produções que ele faz. Porque vídeos como esse aqui levam muito tempo a produzir, hein? Vídeos como esses levam muito tempo a produzir. Responsabilidade total. Se falhas, a culpa é tua, financeira, emocional e legalmente. Da mesma forma, nem todos têm o perfil para trabalho assalariado, que exige lidar com hierarquia, política interna, convivência com diferentes personalidades e muitas vezes decisões que você não concorda. Apesar das críticas ao assalariado terem fundamento, o assalariado está longe de ser algo mau. Primeiro, considerar um assalariado atrasado é inverter valores antigos. Porque há pessoas que têm essa mania ou essa síndrome de protagonista, vão para certas empresas e não aceitam as supostas faltas de respeito dos colegas, faltas de respeito do chefe, faltas de respeito dos clientes, e basta a mínima coisa, avariam. Nem todos foram feitos para serem empreendedores, da mesma forma nem todos foram feitos para serem assalariados. E quando digo isso, não digo pelo nível de incapacidade de o ser, porque fracassaram na vida. É a incapacidade de o ser porque não têm as qualificações suficientes para o ser. Ter um emprego sempre foi considerado uma conquista, mas hoje é visto como escravidão. Segundo, ser assalariado te oferece estabilidade financeira, o que significa tens dinheiro todos os meses automaticamente. Isso ajuda inclusive... Exatamente. Agora, quem
quem está no empreendedorismo e que trabalha por conta própria, ou está no negócio legítimo, tudo correr como deve ser, ou então arrisca num negócio que não tem muita base de sustento e vais estar na merda. Vais acabar por entrar mesmo em outros caminhos. A pedir empréstimos porque os bancos preferem quem tem um salário constante todo santo mês do que um empreendedor que a vida dele é variável. Não, isso não é bem assim. Isso aí já discordo. Essa questão dos empreendedores, eles preferem mais fazer um empréstimo aos empreendedores. É ela por ela, mas cada um com um interesse diferente. Mas é ela por ela, tanto o trabalhador como aquele que é trabalhador dependente, como o trabalhador independente, é ela por ela. É ela por ela. Tens as empresas e tens os particulares. É ela por ela. Hoje tem, amanhã não tem. Terceiro, em empregos mais seletivos, você sendo assalariado te permite conhecer pessoas que nunca conhecerias de outra forma, ter colegas bons e conhecer clientes importantes. Quarto, sem assalariados nenhuma empresa consegue crescer, sem pessoas competentes que estudaram, nenhuma empresa consegue crescer. Se você tiver um negócio online, claramente podes trabalhar sozinho, mas se quiser escalar para ser muito grande, você realmente precisa de pessoas. E com a ideia que vendem na internet que não precisa estudar, empreende, que não precisa fazer isso, empreende. Como é que todo mundo vai empreender se o empreendedor precisa de pessoas que não empreendem para trabalhar para ele? Vais precisar contratar pessoas que têm competências que tu não tens. E quinto, o assalariado ou ser assalariado oferece expatriação, o que significa você pode ir para qualquer lugar em nome da empresa sem lidar com burocracia, qualquer coisa. Quantas pessoas estão aí, viajam de um sítio para o outro por causa da empresa onde eles estão e não precisam lidar com burocracia? No final é preciso parar de tratar o empreendedorismo como salvação única e automática e o assalariado como prisão inevitável ou escravidão. Ambos têm limite, ambos têm potencial e ambos fazem parte da mesma lógica: ganhar dinheiro. Em Angola, onde a necessidade empurra todo mundo o empreendedorismo, eu acho que é errado mostrar um lado e não mostrar um outro, elevar um lado e não elevar o outro, ou tentar denegrir um lado para tentar levantar um outro, porque na realidade em que nós vivemos, os dois lados são importantes e falar de uma... Sem dúvida, meu irmão. Deixa eu ver quanto tempo é que falta. Vejam o resto no canal dele. Eu não posso estar aqui a pôr o vídeo completo dele. Ótimo vídeo. Sem dúvida, todos nós pertencemos a uma máquina e sem nós a máquina não funciona. Vamos ao próximo vídeo.